Eu vou falar rapidamente, eu creio que não vai esgotar todos os pontos que eu havia previsto, né? Mas eu vou falar alguma coisa sobre associativismo e representatividade, né, dos oficiais de justiça, né? Eu preparei alguma coisinha, pesquisei, assim que o Michael me acionou, eu pesquisei em alguns livros que eu tinha, né? E eu vou descrever, assim, alguma coisa bem frugal em relação a uma teoria empírica, né? Do associativismo, né? Antigamente, né? No tempo antes da redemocratização do país, as coisas eram bem delineadas entre a atividade sindical e associativa. O sindicato cuidava, né, das tarefas específicas em relação à remuneração, às condições de trabalho, né, tudo que se referia ao local de trabalho, né, do sindicalizado, da categoria que era representada pelo sindicato, ficava sob incumbência dessa entidade. E a associação era mais uma entidade que lidava com recreação, né, com atividades culturais e não tinha uma relação tão próxima com as reivindicações, né, salariais e de bem-estar, né, do sindicalizado, do trabalhador, né, daquela empresa específica, daquela instituição específica. Após a redemocratização, essa delimitação passou a ser um pouco mais fluida, né? Então, hoje o associativismo, ele entra também, ele adentra essas questões que envolvem, né, o local de trabalho, o bem-estar e até questões remuneratórias, né? E existe uma espécie de uma colaboração entre sindicato e associações, e é hoje isso que a gente presencia, né, especificamente no nosso caso, né, de oficiais de justiça federais, né, entre no caso, um exemplo, a FenaSojaf e a FenaJuf, né, são órgãos que são entidades que trabalham quase sempre em conjunto. Então, hoje, o associativismo moderno envolve, né, essa dinâmica de colaboração, né? E, assim, eu penso que há um tripé, né, que ergue o associativismo e o mantém de forma perene, né, perante a categoria ou a carreira a qual ele representa, né? Especificamente, eu vou fazer alguns links, dar algumas noções gerais e estabelecer alguns links em relação à nossa carreira específica, né? E que somos oficialas e oficiais de justiça. Esse tripé é representado por três hastes que o fixam, né? A representação corporativa, a institucional e a cidadã, né? A corporativa, ela vai incidir sobre a defesa intransigente de direitos, né, redução de danos e apoio às pautas gerais da classe, né? No caso da FenaSojaf, por exemplo, a, 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 a pauta, né, de defesa intransigente de direitos, né, pode ser representada nos últimos anos, né, pelos reajustes da IT, né, que nós conseguimos perante o Conselho da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, também a Justiça Militar, que a gente, em relação, conseguimos em 2022, mas em 2024 ainda estamos em débito em relação a essa pretensão, a gente não conseguiu esse reajuste perante os oficiais da Justiça Militar, foi negado por falta de dotação orçamentária, entramos com recurso, mas ainda não houve uma solução. Eu peço desculpas ao Ricardo, mas é uma meta que a gente está atuando e eu creio que em breve a gente vai conseguir lograr essa vitória, né?
Em relação daí à redução de danos, por exemplo, né? Houve uma questão que ainda remanesce, né? Que nos causa. Eu perdi boa parte dos meus cabelos tentando, né? Resolver esse tema que ainda ele surge com assim perspectivas aterradoras, que seria a questão Gaiva-PNI, né? É, Nós, em virtude disso até derrubamos, houve um veto presidencial que foi derrubado, aí o conselho parecia que havia chegado ao consenso perante o Conselho da Justiça Federal, mas assim que houve uma decisão, submeteu essa decisão que era favorável a nós ao TCU, que por um placar muito apertado derrubou essa decisão favorável. Então é uma coisa assim que volta e meia volta a nos assustar, né? Especialmente aqui no Paraná, por exemplo, não houve absorção de salários e por conta disso a gente corre o risco de ter que devolver tudo que havia recebido, que foi considerado de certa forma ilegal. A gente está lutando para isso, mas é uma questão típica de redução de danos que é patrocinado pela nossa associação, pela nossa FenaSoJaf. Outra coisa também que eu posso citar também como voltando aqui um pouquinho a defesa intransigente de direitos, né? Os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que tiveram, né, uma participação efetiva da FenaSoJaf, especialmente da nossa Mariana Líria, né? Que seria, por exemplo, o PL do risco, né, que a gente conseguiu uma vitória parcial, houve vetos parciais, né, mas que a gente vai tentar derrubar também, a questão da livre parada, né, então tem várias pautas na qual a própria FenaSoJaf atuou, né, como uma entidade específica da nossa categoria e vai continuar atuando, né, independentemente, né, da atuação também conjunta da entidade sindical, né. Apesar de não sermos uma entidade sindical, a gente atua também com bastante efetividade e algumas vitórias nesse tipo de contexto. Então, também eu volto a frisar, as associações atuam como suporte daí também em algumas pautas específicas das entidades sindicais, que seria mais direcionada aos planos de carreiras, né, e aos planos salariais, né? Aí a nossa entidade já atua talvez nem não com tanta efetividade, mas como entidade de suporte, né? Fornecendo dados e elementos para que a entidade sindical, né, atue daí como presença principal nas mesas de negociação, por exemplo, no CNJ, né, onde há debate sobre o plano de carreiras, né, a FenaSoJaf, ela é observadora, né, ela atua como observadora e não como entidade que tenha direito a voz e voto. Bom, partindo para segundo elemento de sustentação das associações seria a função institucional, né? A função institucional, ela funciona como uma representação perene, né? Ante os órgãos patronais, né? Então, hoje em dia, com a profissionalização, né? E com a especialização das associações, né, nós sempre destacamos, né, alguém com mais intimidade perante essas instituições patronais para nos representar, né? Contamos com assessoria especializada, parlamentar, né, assessoria jurídica. Então, as associações elas estão mais profissionais nesse viés de representação institucional. Então, perante o judiciário, né, além dos diretores, né, a gente conta também com uma assessoria jurídica, né, perante o parlamento, a gente vão representantes da direção e atuam como em conjunto com a assessoria parlamentar, né. Existe também a representação em relação a outras atividades, a outras entidades também de classe, que seriam as associações de oficiais de justiça estaduais, né? Houve nos últimos anos uma maior intimidade
na relação com essas entidades, né? E em virtude disso, também essas vitórias que nós conseguimos no Congresso, especificamente, foram vitórias conjuntas, né? De todas essas associações, né? E também a gente conta com uma representação institucional diplomática em relação às entidades internacionais, né? A FenaSoJaf é vinculada ao IHJ, que é uma instituição internacional, né, que representa oficiais de justiça em quase todos os países do mundo, né? E por fim, né, a terceira haste de sustentação seria a função cidadã, né, que é a defesa do Estado democrático de direito, né? Hoje em dia, com a ebulição que há em nosso país, eu acho que é imprescindível que as associações, especialmente as que congregam servidores e servidora pública, exerçam, né, um fator de pressão para que a manutenção, né, das regras do Estado democrático de direito sejam efetivas, né? O Poder Judiciário é um elo fundamental do Estado democrático de direito, né? Não há Estado democrático de direito sem um Poder Judiciário independente. E por mais que a gente considere que às vezes esse poder judiciário extrapole um pouco, né, os seus limites em relação à remuneração, né, de alguns dos seus integrantes, né, mais qualificados, a gente tem que preservar a instituição. E a FenaSoJaf, ela deve sempre. E a FenaSoJaf e outras associações de servidores e servidoras públicas, ela tem que atuar para que o judiciário seja efetivo, seja um órgão respeitado, né, na conjuntura do Estado democrático de direito, né? Não há Estado democrático de direito sem que o judiciário seja um judiciário forte e independente. E dentro desse aspecto, eu creio que os oficiais de justiça exercem um fator fundamental de cidadania, né? Porque só nós dentro de todo o organograma do Poder Judiciário, exercemos, né, essa função social que o judiciário que é que é uma regra efetiva, né, de concessão e de estabelecimento de direitos, né, perante a sociedade, né? Só nós que fazemos essa interlocução social. E isso me parece que é uma função cidadã, né? Não há justiça democrática sem inserção social. E nós somos profissionais preparados para fazer essa inserção social. Nós vivemos isso diariamente, né, somos formados para isso, temos curso, né, específico para saber das demandas sociais, de saber como atuamos em relação à interlocução com as pessoas, né? Fazemos muitas vezes a tradução, né, daquela decisão que às vezes é intransponível, né, para quem não tem um estudo mínimo, né, em relação ao regramento jurídico, né, a gente faz, né, toda essa interlocução social e para nós, né, é quase uma missão, né, uma função que a gente parece que nasceu para exercer esse tipo de atividade, né? Para mim, pessoalmente, eu gosto muito dessa relação que eu tenho. Eu sou oficial há mais de 30 anos e cada diligência que eu faço é sempre dá um frio na barriga, né? Para o bem e para o mal. Às vezes eu penso que a diligência vai ser fácil, acaba se tornando difícil e vice-versa. Eu penso que eu vou enfrentar uma situação muito conflituosa e acabo me saindo bem. Então, às vezes, uma falta de uma previsão, né, em relação ao resultado que a gente vai obter no nosso contato, né, com as pessoas, me é muito salutar. Eu ainda sinto frio na barriga quando eu escolho o mandado ao qual eu vou me dedicar. Então, só o oficial de justiça, me parece, está preparado, né,
a realizar essa inserção, né, representando o Poder Judiciário na casa dos destinatários. Hoje, né, há já há algum tempo vem as ferramentas tecnológicas, ela vem se inserindo, né, com mais efetividade, especialmente a partir do período pandêmico, e a gente faz um uso mais comum, né, desse tipo de ferramenta, né? E por mais que haja resistência dentro do seio da nossa categoria, eu imagino que essas ferramentas elas vêm a nosso favor. O grande risco seria na implementação desse tipo de ferramenta no chão da justiça, perante os tribunais, né? Mas a resolução 600 que proveio do CNJ me parece uma resolução salutar, né? E que me parece que a função dela seria apenas homologar aquilo que em muitos locais do país a gente já faz, né? E dar o crédito disso a nós mesmos, né? A gente, aqui, por exemplo, na Justiça Federal do Paraná, a gente usa com bastante intensidade esse tipo de ferramenta em bancos de dados, né? E isso favorece, me parece, a nossa atividade, porque dá mais, a gente faz uma atividade mais cirúrgica, mais segura e também menos onerosa, né? A gente não precisa, né? Por exemplo, percorrer vários endereços em busca de uma determinada pessoa que não parou, né? Em muitos domicílios que na sua vida ela frequentou vários domicílios. A gente vai direto naquele domicílio na qual há mais indícios, né, que essa pessoa possa ser encontrada. E isso graças à utilização de ferramentas eletrônicas, né? Esses bancos de dados, a gente faz um cruzamento de dados e a partir daí a gente pode, pelo menos, eleger, né, a primeira diligência, pelo menos, no local onde essa pessoa tem mais probabilidade de ser localizada. E também a questão de segurança, né? A gente verifica se essa pessoa tem passagem, né? Tem ocorrência policial, né? Aí a gente já pode tomar, né, alguma precaução, né, de ir acompanhado de policiais judiciais, né, com carro oficial. Então, tudo isso, me parece, vai facilitar. Claro que há riscos, né? Os tribunais, eles às vezes extrapolam um pouquinho, né, no seu naco de poder e destinam, né, a nossa categoria, né, a nossa carreira, algumas funções que não estão vinculadas aos mandados, né? Isso já tem ocorrido em alguns lugares específicos. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas para isso existe, né, a nossa FenaSOJAF e junto com ela as associações regionais que vão monitorar isso aí e a gente vai tomar atitudes para que esses abusos sejam gradativamente revertidos. É, bom, vamos continuar aqui. De todo modo, eu quero ressaltar que, voltando àquela questão, né, de representação cidadã, né, aquela haste cidadã da representação associativa, é, não haverá cidadania sem a presença do oficial de justiça, né? A justiça sem a interlocução social será praticamente uma letra morta, será literatura e pior, literatura de boa qualidade e sem que a população saiba, né, do que foi escrito, né, nos compêndios, né, nas sentenças, nas decisões judiciais, né. Só nós fazemos essa interlocução social e por isso eu creio que nós devemos ser muito valorizados por isso. Eu faço uma digressão a quem acha que a nossa categoria está em último estágio de existência, né? O que seria do judiciário sem oficial de justiça, né? Não há como se pensar, né, uma justiça, né, uma justiça, seja em qual país for, sem que prescinda, né, desse agente que faz essa interlocução social.
não há possibilidade de que isso persista, né? Existem algumas lendas, né, que são contadas no Poder Judiciário de que as ferramentas tecnológicas vão acabar com a nossa carreira. Isso é a lorota talvez mais chula que alguém pode cometer, né? Não há esse risco. O risco há é que às vezes, a criação dessas ferramentas favoreça a diminuição das nossas vagas, mas aí também é uma outra luta nossa, né? A gente tem que manter, né, um mínimo, né, de vagas, né, persistentes em cada local, né, em cada secretaria, em cada vara, né? Para que a gente continue praticando, né, sem nenhuma sobrecarga, né, as nossas funções básicas. Então, eu estou, em relação à extinção da nossa profissão, eu estou bem tranquilo. O que a FenaSoJaf vem se debatendo também é para que as nossas vagas não diminuam de uma forma tão frequente quanto a gente tem observado, né? E a gente está lutando para isso. A gente fez algumas reuniões já nessa nossa nova gestão e esse vai ser um dos nossos pontos de pauta. A gente vai lutar para que essas vagas, né, esse viés de redução de vagas, ou de transformação, ou de extinção de vagas, não prevaleça, né? Eu sei que é uma luta grande, né? É uma luta que a gente vai travar de forma concentrada e também descentralizada, né? Perante os conselhos superiores e perante cada tribunal, mas a gente não vai se eximir também de lutar, né, e de tentar obter essa conquista. Bom, pessoal, é isso. Enfim, eu acho que eu dei uma noção geral. Desculpa se eu me estendi ou se eu não fui tão claro, mas eu agradeço realmente a atenção e quero mencionar que a FenaSoJaf está sempre à disposição de vocês, tá? E fazer dessa nossa reunião que seja apenas a primeira, tá? Eu fico sempre à disposição e fico muito agradecido realmente de ter sido convidado e pela atenção que vocês dispensaram, tá? Desculpa se eu me estendi, desculpa se eu não fui claro, eu estou aprendendo, né, a essa função. Mariana sabe muito mais do que eu. Mas então é isso, pessoal. Um beijo e eu sigo à disposição de vocês aí. Obrigado.